Existem mulheres na Bíblia que foram lembradas pela fé, pela coragem e pela obediência. Mas existem 3 nomes que atravessaram os séculos como um alerta sobre o que acontece quando o coração humano se entrega ao poder, à vingança e à manipulação. Jezabel, Atalia e Herodias influenciaram reis, perseguiram inocentes, calaram vozes proféticas e deixaram rastros de sangue. A pergunta é, por que essas 3 são consideradas algumas das mulheres mais cruéis da Bíblia? O que havia nelas que transformou influência em destruição? A Bíblia não condena uma mulher por ser forte. Débora julgou Israel. Esther arriscou a vida. Abigail agiu com sabedoria. O problema não está na força, mas em quem governa essa força. Quando a influência é guiada por temor de Deus, ela protege. Quando é guiada por orgulho, idolatria e sede de controle, ela destrói. Jezabel, Atalia e Herodias se tornaram símbolos de crueldade porque usaram a posição que tinham não para servir, mas para dominar. Jezabel aparece como esposa do rei Acabe. Ela chega a Israel trazendo o culto a Baal, mas não se contenta em praticar idolatria em particular. Ela tenta trocar o altar do Senhor por altares falsos. Sua crueldade começa aí. Ela não queria apenas pecar, queria arrastar uma nação inteira para longe de Deus. Acabe já era fraco espiritualmente, mas Jezabel transforma essa fraqueza em instrumento de governo. Ela percebe que pode comandar por trás do trono, intimidar opositores e perseguir quem permanecesse fiel. A Bíblia mostra que Jezabel sustentava profetas de Baal, enquanto os profetas do Senhor eram caçados. Ela não apenas discordava dos servos de Deus, ela queria eliminá-los. A voz profética incomodava Jezabel porque a verdade sempre incomoda quem vive sustentado pela mentira. O profeta não era alguém com opinião diferente, era uma ameaça ao controle dela. Por isso, ela perseguia, ameaçava e matava. Então surge Elias, levantado por Deus para confrontar aquele sistema. No Monte Carmelo, a mentira de Baal é exposta. O fogo de Deus desce. O povo reconhece que o Senhor é Deus e a idolatria é envergonhada. Mas Jezabel não se arrepende. Esse é um sinal terrível de coração endurecido. A pessoa vê a verdade, entende a verdade, mas prefere odiar quem revelou a verdade. Depois do confronto, ela manda uma ameaça de morte a Elias. Jezabel transforma a derrota espiritual em vingança pessoal. Elias, que enfrentou centenas de profetas falsos, sente o peso daquela ameaça. Ela sabia usar o medo como arma. Não precisava estar com uma espada na mão para destruir. Bastava uma ameaça para tentar paralisar o homem de Deus. Mas a maldade de Jezabel fica ainda mais clara na história de Nabote. Acabe deseja a vinha dele, mas Nabote se recusa a vendê-la porque aquela terra era herança de família. Para Nabote, não era só propriedade, era legado, fidelidade e obediência. Acabe volta para casa frustrado, como alguém dominado por um desejo infantil. Jezabel entra em cena e mostra sua lógica perversa. Se o rei deseja, alguém precisa ser esmagado. Ela escreve cartas em nome de Acabe, usa o selo real, arma uma falsa acusação contra Nabote e manipula autoridades para que ele seja apedrejado. Nabote não morre porque cometeu um crime. Ele morre porque uma mulher poderosa queria satisfazer o desejo frustrado do marido. Jezabel transforma mentira em sentença, inveja em processo e cobiça em morte. Ela representa a pessoa que não aceita limites. Quando alguém diz não ao seu desejo, essa pessoa se torna inimiga. A segunda mulher é Atalia, e sua história é assustadora porque sua crueldade acontece dentro da própria família. Atalia era filha de Acabe e Jezabel, formada em um ambiente de idolatria, manipulação e ambição. Ela se casa dentro da linhagem real de Judá e se torna mãe de Acasias. Quando seu filho morre, Atalia enxerga uma oportunidade, tomar o trono para si, mas havia um obstáculo. A descendência real ainda existia. Então, a Bíblia registra um dos atos mais frios cometidos por uma mulher nas Escrituras.
Atalia manda destruir toda a descendência real. Ela tenta exterminar os próprios netos para ficar com o poder. Esse detalhe torna sua história profundamente cruel. Jezabel matou inocentes por cobiça e perseguiu profetas por idolatria. Herodias mataria por vingança, mas Atalia volta sua violência contra sua própria casa. O sangue da família se torna preço do trono. Atalia mostra que a ambição, quando não encontra freio, pode matar até o afeto natural. Ela não vê crianças, herdeiros, netos ou vidas. Ela vê ameaças. Quando o coração é dominado pela sede de poder, pessoas deixam de ser pessoas e passam a ser obstáculos. Mas Deus preserva uma criança, Joás. Ele é escondido por Jeoseba e protegido no templo. Esse detalhe é decisivo. Atalia tenta apagar a linhagem real, mas Deus preserva a promessa em secreto. Enquanto ela ocupa o palácio, o futuro legítimo está protegido na casa do Senhor. A crueldade pode fazer barulho por um tempo, mas a providência de Deus trabalha até no silêncio. Quando Joás é apresentado e coroado, o povo se alegra. O som da celebração chega aos ouvidos de Atalia e ela grita: traição, traição! Ela, que traiu a própria família, acusa os outros de traição. Ela, que usurpou o trono, se sente vítima quando a justiça aparece. Atalia é cruel porque tenta interromper uma promessa. A linhagem de Davi não era apenas uma questão política. Havia uma promessa espiritual ligada à casa de Davi. Ao tentar destruir a descendência real, Atalia se levanta contra o plano de Deus. Mas nenhuma Atalia consegue matar aquilo que Deus decidiu preservar. O menino escondido aparece, a coroa verdadeira é colocada no lugar certo, e a usurpadora perde o lugar que tomou à força. A terceira mulher é Herodias, e sua crueldade tem outro tom. Ela não aparece perseguindo profetas em massa, nem exterminando descendentes reais. Herodias aparece como uma mulher ferida no orgulho, alimentando rancor contra uma voz específica, João Batista. Muitas vezes é assim que a crueldade começa, não com um exército, não com um decreto, mas com uma pessoa que não suporta ser confrontada. João Batista denunciava o pecado de Herodes, porque Herodes estava com Herodias, mulher de seu irmão. João não suavizou a verdade para agradar ao palácio. Ele não pregava para ser aceito, ele pregava para ser fiel. Herodias ouviu aquilo e não reagiu com arrependimento, reagiu com ódio. Ela queria matar João, mas havia um obstáculo. Herodes tinha certo respeito por ele. Aqui aparece a astúcia de Herodias. Ela sabe esperar a ocasião certa. Nem toda crueldade é impulsiva. Algumas crueldades são pacientes e calculadas. Herodias guarda o rancor até o aniversário de Herodes, em uma festa cheia de convidados importantes. Sua filha dança, agrada Herodes, e ele, tomado por vaidade e imprudência, promete dar o que ela pedisse. A menina consulta a mãe, e Herodias responde com frieza: a cabeça de João Batista. Ela não pede riqueza, não pede posição, não pede proteção. Ela pede a morte do homem que dizia a verdade. Mais do que isso, pede a cabeça dele em um prato. É a imagem de uma crueldade que deseja não apenas eliminar, mas humilhar. Herodias queria transformar a voz profética em espetáculo de vingança. Herodes se entristece, mas não volta atrás por causa dos juramentos e dos convidados. Homens fracos fazem coisas terríveis para não perder aparência diante dos outros. Herodes sabia que João era justo, mas preferiu salvar a própria imagem a salvar a vida de um inocente. A crueldade de Herodias nasce da rejeição à correção. João não roubou nada dela, não levantou espada contra ela. Ele apenas disse a verdade. Mas para quem ama o pecado mais do que ama a Deus, a verdade parece agressão. Herodias odiou João porque ele era um espelho. E quando uma pessoa não quer mudar, muitas vezes tenta quebrar o espelho. Esse ponto une as três histórias. Jezabel odiava Elias porque ele confrontava a idolatria. Atalia odiava qualquer herdeiro legítimo porque sua existência confrontava a usurpação. Herodias
odiava João porque sua pregação confrontava o pecado. Em todas elas, a crueldade nasce quando a verdade ameaça o controle. Elas não querem apenas viver do próprio jeito. Elas querem calar qualquer voz que diga: isso está errado. Cada uma revela um tipo de perversidade. Jezabel representa a crueldade da influência corruptora. Ela usa sua posição para espalhar idolatria, perseguir profetas e manipular o rei. Atalia representa a crueldade da ambição sem limites. Ela destrói a própria descendência para ocupar o trono. Herodias representa a crueldade do rancor vingativo. Ela transforma uma festa em cena de morte porque não aceita ser confrontada. A Bíblia não conta essas histórias apenas para chocar. Ela conta para advertir. A crueldade raramente começa grande. Ela começa quando uma pessoa rejeita a voz de Deus. Começa quando o orgulho diz: ninguém vai me corrigir. Começa quando a ambição diz: eu mereço isso, custe o que custar. Começa quando o rancor diz: um dia essa pessoa vai pagar. O coração vai endurecendo até fazer coisas que antes pareciam impensáveis. Jezabel, Atalia e Herodias mostram que posição sem temor de Deus se torna perigo. Influência sem humildade se torna veneno. Elas tinham acesso a ambientes de poder, mas não tinham um coração quebrantado diante do Senhor. Quando alguém cresce em autoridade, mas não cresce em temor, o estrago que causa também cresce. Mesmo assim, Deus não perde o controle. Jezabel ameaça Elias, mas Deus continua falando. Nabote é morto injustamente, mas Deus vê o sangue inocente. Atalia tenta apagar a linhagem real, mas Deus preserva Joás. Herodias consegue matar João, mas não consegue matar a mensagem. Pessoas cruéis podem vencer algumas batalhas, mas não vencem Deus. Podem ocupar palácios e calar vozes por um tempo, mas não conseguem impedir o juízo, apagar a promessa ou sepultar a verdade. Então, por que Jezabel, Atalia e Herodias são consideradas tão cruéis? Porque cada uma delas revela uma forma profunda de perversidade. Jezabel corrompe uma nação e mata para satisfazer desejos. Atalia assassina a própria descendência para roubar o trono. Herodias usa a filha, a festa e a fraqueza de um rei para executar um profeta inocente. Em todas elas existe uma combinação mortal: orgulho, controle, rejeição à verdade e desprezo pela vida. Mas a pergunta mais desconfortável não é apenas quem elas foram. A pergunta é o que essas histórias revelam sobre o coração humano. Ninguém acorda um dia como Jezabel, Atalia ou Herodias. Antes da crueldade visível, existe uma rendição invisível. A pessoa se rende à inveja, à vaidade, à idolatria, ao rancor e à necessidade de controlar. E quando essas sementes não são arrancadas, elas crescem. Por isso, a lição não é olhar para essas mulheres apenas com espanto, como se fossem monstros distantes. A lição é vigiar o próprio coração. Onde tenho rejeitado a correção? Onde tenho tentado controlar pessoas? Onde tenho alimentado rancor? Onde tenho colocado meus desejos acima da justiça? Onde tenho chamado de traição aquilo que, na verdade, é apenas Deus me confrontando? Não brinque com o orgulho. Não proteja pecados que Deus está tentando expor. Não use influência para esmagar pessoas. Não transforme dor em vingança. Não permita que a sede de controle faça você perder a sensibilidade. Porque toda Jezabel encontra seu juízo, toda Atalia perde o trono roubado, e toda Herodias descobre que matar o mensageiro não mata a mensagem. Jezabel, Atalia e Herodias entraram para a memória bíblica como símbolos de crueldade porque escolheram lutar contra a verdade em vez de se render a ela. E esse é o alerta que fica. Quando Deus confrontar algo em você, não reaja como elas. Não ame o trono, o pecado ou a vingança mais do que a voz do Senhor. Porque a maior tragédia não é ser corrigido por Deus. A maior tragédia é ouvir a correção, endurecer o coração e transformar a própria alma em um lugar onde a verdade não consegue mais entrar.